Senhora Presidenta, senhoras e senhores parlamentares, 3 dias de visita do governo brasileiro aos Estados Unidos. E todo mundo olha na televisão, olha nos telejornais, e a pergunta que não quer calar: o que o presidente do Brasil foi fazer nos Estados Unidos? Foi fazer algum acordo importante que beneficie o Brasil? Foi negociar alguma plataforma comum, algum acordo bilateral que traga ganhos para o Brasil? O que nós estamos assistindo é o governo brasileiro de joelhos aos americanos, ao governo americano, nunca visto na história do Brasil. Desde os tempos de Sarney, de Collor, Fernando Henrique Cardoso, Dilma e especialmente Lula, o Brasil fica até chocado porque tamanha humilhação. Deputado Edilvan do meu estado, do estado do Ceará. Nós nunca vimos isso. O país paralisado, não tem governo, o Brasil sem crescimento, o desemprego aumentando, e o governo brasileiro vai aos Estados Unidos para se ajoelhar perante o Império Americano e entregar, pelo menos, 5 questões importantes do Brasil aos americanos. Entregaram a base de Alcântara. Os americanos agora podem soltar foguetes, mísseis, o que quiser. Acabaram com vistos. Os americanos podem entrar no Brasil, trânsito livre, para conduzirem e fazerem o que quer. Quem sabe para trazer armas para o Brasil, como aconteceu recentemente, aquele paiol de armas que foi encontrado no Rio de Janeiro. Não tem mais visto os americanos entrarem no Brasil. Acabou de ser anunciado o governo brasileiro, presidenta, e essa casa fica silente. O que os democratas desse país vão fazer num momento tão grave como esse? E agora acabar de anunciar, o governo brasileiro se comprometeu com o governo americano para fornecer dados das redes sociais para os americanos monitorarem aqueles que utilizam esse instrumento de disputa política para fazer perseguição. E o que é pior, o ministro Moro, com o governo presidente brasileiro, foi a CIA, secretamente, um instrumento patrocinador de golpes no mundo inteiro. E aí você começa a associar tudo e dizer: o rei está nu. Nunca nós vimos um governo tão inoperante, que não tem projeto de Brasil, que só sabe tuitar, que não, aliás, o senador do Ceará, que eu faço até oposição, o senador Tasso Gereissati, em boa hora, ele falou no jornal, na grande entrevista: o governo Bolsonaro não consegue sequer iniciar a governar. O país à beira de uma crise econômica, de desemprego do tamanho do oceano, e o governo brasileiro, deputados e deputadas, meus amigos e minhas amigas do Ceará, vai aos Estados Unidos, se ajoelha, entrega uma camisa do Pelé ao Trump, ao governo americano, e sai rindo como se isso aqui fosse um quintal de submissão ao governo americano. Nós nunca vimos isso. Eu estou aqui há 12 anos. Vivi o tempo das relações do governo brasileiro, na época, só um minutinho para concluir, presidenta, do governo FHC com o mundo. Quem não lembra das parcerias extraordinárias que o governo Lula fez com o Brasil, fez com os americanos, fez com a China, fez com o mundo? Toda a política externa foi patrocinada com altivez, com soberania. Nós temos o governo hoje brasileiro que sequer tem projeto de nação. E ainda faz elogios de respeitando as Forças Armadas ao poderio bélico dos Estados Unidos, das Forças Armadas americanas. Eu não sei onde é que está a cabeça desse governo brasileiro. Não governa, o Brasil está paralisado, o desemprego aumentando a toda hora, o Nordeste não sabe nem onde fica, as obras paralisadas e o que é pior, ainda tem gente aqui nesta Câmara que acha que governar o Brasil é fazer no zap todo dia falas como se o Brasil não precisasse de governo. O Brasil precisa de governo, que ele pare de fazer fake news e volte